Amém. Eu quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o nosso bom Deus continue a abençoar-nos nesta manhã. Queridos, estamos vivendo em nosso mês da juventude e trazendo um tema propício para os nossos dias, para aquilo que Deus ele quer falar ao nosso coração, que é recomece a perdoar. Recomece a perdoar. O texto aqui já foi lido, mas eu gostaria de convidar os amados irmãos a estarem novamente abrindo a sua Bíblia e no texto de 2 Crônicas, capítulo 30, nós vamos estar nos detendo ao versículo 18, só a sua última parte. Amém? 2 Crônicas 30, 18, na sua última frase que diz: o Senhor que é bom, perdoe a todo aquele, seguindo 19, que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais. Mais uma vez, o Senhor que é bom, perdoe a todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais. Amém? Santo Deus, eterno Pai, diante de Ti estamos, Senhor. E mais uma vez queremos Te pedir nessa manhã que o Senhor fale aos nossos corações, como já tem falado através do estudo da Tua Palavra, na nossa classe de escola bíblica dominical, como o Senhor já falou através dos louvores aqui ministrados. Nessa hora te pedimos que o Senhor fale, Senhor, através da ministração da Tua Palavra, que o Senhor nos use para o louvor da Tua glória. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, quando a gente fala em perdão, quando a gente fala em perdoar, especificamente eu sempre me lembro de um dos personagens bíblicos que passou por situações tão adversas e que nos ensina como perdoar de maneira humana, como homem. Você lembra sempre do fato da história de José, o filho de Jacó, e que foi traído, que foi ali ferido, machucado por seus irmãos, quando não o compreendendo e cheios de ciúme, por José ser um dos filhos amados do seu pai, ele é lançado numa cova e vendido para os comerciantes. E ali como escravo, ele é levado e é vendido no Egito a Potifar. E novamente José passa por situações que ali lhe são adversas. Depois de ganhar a confiança do seu patrão, de se estabelecer naquela casa, de ganhar ali uma confiança tal em que ele podia coordenar, controlar, administrar tudo a que aquele homem pertencia. José é acusado de assediar a mulher do seu chefe sem nada ter feito. E mais uma vez aquele jovem passa por situação adversa e é preso por algo que não cometeu. Mas aquele jovem na prisão, quando ele chega ali, ele novamente mostra que há algo de diferente nele. A presença do Deus Pai estar nele. E assim como Deus tinha sido com Abraão, com Isaac e com Jacó, seu pai, o Senhor estava sendo com ele, mesmo passando por situações que trazia ao coração de José marcas e que seriam marcas profundas, por acusações ou por coisas que ele não tinha cometido. Não sei como eu ou você se portaria diante de tais situações. Mas José chega ali e continua sendo o mesmo jovem de antes.
de tal forma que ele ganha a confiança daquele que era responsável, do carcereiro, que era responsável por todos os presos. E ganhando a confiança do carcereiro, José também ali tem um papel de destaque dentro daquela prisão. Passado dias, passado anos, chega àquela prisão 2 homens, um copeiro do rei e o outro padeiro do rei. E esses 2 homens tendo sonhos que eles não conseguiam interpretar ou saber o que significava, Deus, em sua bondade, usa José para que pudesse interpretar os sonhos daqueles homens. E conforme José interpretou os sonhos, acontece. Um é levado diante do rei para a morte e o outro para ter o seu cargo de volta. Só que aquele homem faz uma promessa a José na prisão, e que quando ele chega no trono do rei, no palácio do rei, ele não lembra mais, ele não lembra nem de quem era José. Ele só vai lembrar de José quando um faraó, também, em uma das suas noites, ele tem vários sonhos, e que ninguém no palácio, nenhum sábio é capaz de fazer a interpretação. Quando aquele copeiro cai em si, diante da situação do seu rei, lembra-se de que tinha alguém lá na prisão, que lembrou, que interpretou o sonho dele. E assim como ele havia dito, aconteceu. E aí fala para Faraó sobre José. Todos vocês aqui conhecem a história de José. E quando José chega no palácio, e que o rei conta os seus sonhos, José interpreta, conforme a sabedoria que o Senhor lhe dá. E Faraó vê naquele jovem alguém que teria a capacidade de administrar aquilo que ele mesmo estava orientando a Faraó, que seria os anos de seca, em que não só o Egito enfrentaria, mas que todas as outras regiões ao redor também enfrentariam. Queridos, nesse ponto em que José, ele é reconhecido, em que Deus muda a história da vida daquele jovem, em que aquele jovem ganha um status de que é ter um poder, uma autoridade bem parecida ou bem próxima ao do rei, porque o faraó ali lhe concede isso. Ele tem a oportunidade também, irmãos, de ter um encontro com os seus irmãos novamente. E no capítulo 45 de Gênesis, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. José, que hoje se torna o governador do Egito, ele vai ter os seus irmãos de novo diante dele. E em todas as viagens que os irmãos fazem a José, diante de José, para que ali pudesse comprar comida para o seu pai e a sua família, José, ele testa os seus irmãos, ele coloca os seus irmãos à prova, ele os experimenta. Por que ele estava experimentando os irmãos? Porque ele queria saber se aqueles jovens que eram sua família, seus parentes, eles tinham tido um pouco de arrependimento por tudo aquilo que tinham causado a ele, mesmo sem saber se ele ainda estava vivo. E diz assim a palavra do Senhor, do versículo 1 ao versículo 15. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou:
fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó, e disse aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse José: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, o Senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe assim: manda dizer teu filho José: Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gozém, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa, e tudo que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que eu sou, eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto. Apressai-vos, e fazei descer meu pai para aqui. E lançando ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Queridos, o que nós percebemos ao ler esse texto, é que quando José passa por todas essas situações que foram relatadas aqui, no coração de José é o entendimento de que em tudo havia a mão de Deus sobre toda a sua história. E naquele momento em que ele experimenta os seus irmãos, José estava querendo ver se havia neles arrependimento, sim, mas no coração dele já tinha sido liberado o perdão, por mais difícil que tenha sido. Que eu quero chamar a atenção dos irmãos: não foi fácil para ele perdoar, não foi fácil para ele enfrentar todas aquelas situações, principalmente tendo a situação maior sido realizada por sua família, por aqueles que estavam mais próximos a ele. E quando nós falamos sobre perdão e lembramos sobre o que é perdoar, a palavra de Deus, lá no seu significado grego, nos traz a atenção de que perdoar é você cancelar, você remir alguém. E aqui nesse fato, nesse relato, quando há o encontro de José com seus irmãos, os irmãos percebem que quando ele se declara, quando ele se apresenta, quando ele diz quem ele é, um temor sobrevém sobre os seus irmãos, porque eles sabiam o que ele tinha feito.
E ao estudar a história de José, ao estudar a história de seus irmãos, muito além de você ter um encontro com o irmão a quem você machucou, quem você feriu, aqueles 11 irmãos passaram por situações bem pior. Você sabe o que é conviver vários anos na casa de seu pai e ver o seu pai chorar, seu pai definhar, seu pai sofrer por algo que você cometeu? Os irmãos param para pensar nisso, como aqueles 11 irmãos conviveram com a culpa por algo que ele tinha feito ao irmão e que causou uma dor muito maior a alguém que eles muito amavam. Irmãos, a culpa corroía aqueles 10 jovens. Tiro 11, porque Benjamim era irmão, ele não estava naquele fato. Mas os 10 que tomaram a decisão de vender José, eles passaram anos sendo corroídos pela culpa de ver o sofrimento do seu pai, Jacó. E quando eles se deparam com essa situação, eles tremem, eles ficam atemorizados. Mas naquele momento, aquele ato ali era de cancelamento de todo feito. Olha, tudo que vocês fizeram, olhem, está cancelado, porque não foi vocês que me trouxeram aqui, foi o meu Deus, foi o Deus de meu pai que me trouxe aqui com um propósito muito maior. Queridos, perdoar significa liberar, cancelar alguém de uma obrigação, e foi algumas vezes usado pelo próprio Cristo como o sentido de perdoar um débito financeiro. No conceito bíblico de perdão, nós, pecadores, somos devedores espirituais. Todos nós estamos em débito com Deus. Isso independe de quem tenha nos machucado. Isso envolve algo muito maior, que é aquilo que eu tenho feito com o meu Deus, que é bom, que é misericordioso, que é benigno. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele usou essa linguagem figurativa no Pai Nosso, lá em Mateus 6,12, quando Ele nos ensina e diz: perdoai aos seus devedores, assim como o Pai tem lhe perdoado. Abra a Bíblia de vocês lá em Mateus, capítulo 6, do versículo 12. E nesse texto, nós vamos ver o Senhor, quando ensina assim aos seus discípulos a orar, Ele representa o perdão a um débito espiritual. Eu devo fazer, porque eu também recebo de Deus. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, o perdão, ele tem esse significado, ele tem esse sentido de uma dívida espiritual, de um débito muito maior, que não é só numa relação humana, entre eu e alguém que tenha me ferido, mas entre eu e o meu Deus, nesse relacionamento contínuo com Ele. Lá em 1 João, capítulo 3, o versículo 4, o Senhor nos diz, ainda em sua palavra, que a pessoa, pecador, ele se torna devedor. E estando em pecado, ele transgride a lei de Deus. Lá em 1 João capítulo 3, o versículo 4 diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Queridos, tendo consciência disso, de que nós não somos diferentes
daqueles a quem nos ofende, daquele a quem nos magoa, que diante de Deus todos nós estamos no mesmo patamar, independente de qual tenha sido a sua questão, independente de qual tenha sido a forma em que você foi ferido e magoado. A boa nova do Evangelho que nós temos recebido é que Cristo pagou o preço dos nossos pecados numa cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue. Ele pagou um alto preço por cada um de nós. E quando a gente lembra disso, a canção, eu sei que foi pago um alto preço. Essa canção é belíssima, muitas vezes a gente não consegue entender a letra dela, ou parar para meditar. Eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um, meu irmão. Mesmo o teu irmão tendo te machucado, mesmo o teu irmão tendo te ferido, mesmo o teu irmão tendo te traído, o Senhor pagou um alto preço para que você viva, para que você seja um. E aí a canção continua. Quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, Ele pensava em nós. Deus, Ele não deu o seu Filho Jesus para pagar o preço na cruz do pecado por alguns. Ele deu o seu Filho na cruz do Calvário para pagar o alto preço por todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele não fez separação, queridos. Ele não fez acepção. Jesus simplesmente nos perdoou. Aí vem a pergunta: se Jesus foi capaz de perdoar, se José foi capaz de perdoar, por que nós temos tido tanta dificuldade de liberar o perdão? Porque tem sido tão difícil para nós recomeçar a nossa vida perdoando os nossos irmãos. Porque nós, como nós temos ouvido aqui, o perdão não só cancela, não só libera o ofensor. O perdão também nos libera. O perdão também nos dá vida. O perdão também nos faz viver de maneira diferente. Ele não faz com que os nossos ossos se sequem. Ele não permite que a nossa carne adoeça. O perdão nos dá vida, nova vida. A representação da salvação que recebemos está no perdão que Deus, Ele ofereceu a cada um de nós. Portanto, o perdão é um ato no qual o ofendido, ele libera o ofensor do pecado. Ele liberta da culpa, mesmo sem que essa pessoa tenha algum merecimento. E existe uma frase de Rick Warren, citada pelo pastor Carlito Paz, no seu livro 40 Dias de Redenção. E quando ele trabalha esse verbo, que é o verbo do perdão, ele diz: o pecado tanto danifica as relações entre as pessoas, como prejudica nossa relação com o nosso Deus. O pecado tanto danifica as relações entre as pessoas, como prejudica nossa relação com o nosso Deus. E aí a pergunta que nós fazemos e que eu fiz é: como eu posso recomeçar? Como posso perdoar? Como é que eu posso perdoar? A Bíblia, ela nos ensina e ela nos traz várias ilustrações de como perdoar. O perdão é necessário para a cura espiritual da nossa relação com Deus,
mas também da nossa relação com o outro. E um dos maiores exemplos que nós temos, irmãos, é do nosso Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, quando, no momento em que estava para ser crucificado, e enquanto os soldados estavam ali, rasgando, lançando sortes para rasgar as suas vestes, ele diz ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mesmo diante de tanta dor, de vários ferimentos, várias feridas no seu corpo, o nosso Senhor, Ele foi capaz de liberar o perdão. Então, mesmo em meio às feridas, nós, como servos e filhos de Deus, somos capazes. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai relatar que um homem... Porque quando a gente fala de Jesus, aí você diz: ah, mas ele é o Filho de Deus. Mas ali ele estava como homem. E a Bíblia traz a relação de um outro homem, cheio do Espírito Santo, no momento que estava sendo apedrejado, cheio de feridas no seu corpo, e aquelas feridas doíam. Mesmo ele sabendo que ele não era merecedor e que talvez aquelas pessoas que estavam ali não eram merecedores, mas entendendo que o perdão que ele recebeu, ele precisava também conceder. Estevão, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Queridos, o que é que nós entendemos e aprendemos com esses dois fatos? É que assim como Cristo, nós temos sim a capacidade, mesmo em meio à ferida, mesmo em meio às cicatrizes que existem no nosso corpo, nós somos capazes de perdoar, porque quem nos ajuda é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós não estamos sós. Hoje nós não estamos sozinhos. Nós temos alguém da parte do Pai que está dentro de nós. E esse Espírito Santo em nós é que nos ajuda, é que nos convence, é que nos motiva, é que nos fortalece a viver aquilo que nos foi ensinado pelo nosso Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, como é que eu posso recomeçar? Como é que eu posso perdoar? É seguindo os exemplos do Mestre, seguindo os exemplos de Cristo Jesus. É dessa forma. E mesmo que a pessoa não queira ser perdoada, o Senhor nos ensina que precisamos liberar o ofensor. Precisamos perdoar. Precisamos liberar o perdão. Lá no livro de Mateus, nós já estamos encerrando, o capítulo 18, no versículo 23, o Senhor nos traz um relato. Uma parábola, a parábola do credor incompassivo. E essa palavra nos diz: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido a ele a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: ser paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se,
lançou-o na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. O que é que essa parábola quer nos ensinar? Eu falei aqui, a base do evangelho está no perdão. Da mesma forma que eu libero o perdão, eu recebo o perdão de Deus. E nós já recebemos o perdão do Senhor. Só que estamos aqui nessa terra em trajetória e nós estamos sendo analisados, irmãos. Se nós não tivermos o nosso coração disposto a perdoar, por mínimo que seja, aquilo que nos foi feito, da mesma forma como recebemos o perdão de Deus, a Bíblia diz que se nós não agirmos como recebemos, nós não seremos perdoados. De graça recebeste, de graça dai. E muitas vezes quando a gente ouve essa frase, de graça recebeste, de graça dai, a gente quer falar só ao evangelho, as boas novas, a mensagem de salvação. Mas não é só esse fato, é o perdão de Deus. Nós o recebemos de graça. Nós não tínhamos nenhum merecimento, mas o Senhor nos perdoou. E da mesma forma como fomos perdoados, nós também precisamos perdoar. Lá em Mateus 6, capítulo 14, 15, o Senhor confirma isso que nós estamos falando e nos diz assim em sua palavra: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É uma condicional. Se eu quero receber, eu preciso dar. É a canção que entoamos essa semana aqui. É preciso perder para ganhar. É preciso lutar para ser feliz. É preciso pedir e dar perdão, porque assim se vence a dor, porque assim se vence tudo, porque assim se faz mais forte o coração. Se nós queremos receber de Deus, nós precisamos também oferecer. Recomece a perdoar, lembrando do seu estado. O estado que eu me encontrava. Como é que eu estava? Quem eu era? E como o Senhor agiu comigo? O que Ele me fez? O que eu sou hoje? Tudo isso eu recebi porque Ele me ofereceu o seu perdão. E se Deus, o nosso Pai, nos perdoa por todas as coisas
que já fizemos, que temos feito e que vamos fazer, quanto mais nós. Quanto mais nós. Porque a análise que a gente precisa fazer é essa, irmãos. A Bíblia diz que somos pecadores. E estamos em falha com o Senhor todos os dias. Mas todos os dias o Senhor nos concede o seu perdão. É o texto que nós estamos trabalhando. É a nossa divisa. A divisa diz: o Senhor que é bom, perdoe todo aquele que dispõe o coração para buscar o Senhor seu Deus. E uma das coisas que a gente precisa ter o nosso coração disposto para buscar ao Senhor é recomeçando a perdoar. É oferecendo aquilo que nos foi oferecido. É andando nos mesmos passos do Mestre. É vivendo o amor. Amém? Que o Senhor assim nos abençoe. E que o Espírito Santo de Deus complete a palavra no seu coração. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, diante de Ti estamos nessa manhã. E queremos, Senhor, agradecer ao Senhor por estes temas que têm sido, Senhor, ricos para cada um de nós. Temas que têm, ó Deus, nos aproximado de Ti. Temas, Senhor, que têm nos levado à reflexão. Temas que têm nos levado, Senhor, a nos colocar diante do Senhor em total reavaliação. E Te pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ensine, Senhor, a amar, a perdoar. Que o Senhor nos dê forças para nos apropriar deste recomeço, através do perdão, através, Senhor, do amor, através de todas as coisas que o Senhor tem assim nos concedido. Nessa hora, Senhor, nós queremos Te pedir, Paizinho, que o Senhor sonde o nosso coração. Que o Senhor sonde a nossa mente. E se houver, Senhor, em nós algum, Senhor, sinal de amargura, de ódio, de mágoa, de raiva contra algum irmão ou contra alguém que tenha nos machucado, nós queremos Te pedir nessa manhã que, assim como José, ele conseguiu recomeçar. Assim como Estevão, ele liberou o perdão, seguindo, Senhor, a Tua trajetória, os Seus passos. Assim como tantos homens e mulheres da Bíblia, que possamos, Senhor, viver a Tua palavra em sua essência. Viver aquilo que o Senhor tem nos ensinado em sua essência. E com a mesma graça que nós fomos alcançados, com a mesma bondade, misericórdia que o Senhor nos concede diariamente, que possamos oferecer isso ao nosso próximo, que possamos oferecer isso ao nosso irmão e tenhamos um recomeço de vitória, onde em nós possa, Senhor, ser exalado o bom perfume de Cristo, através do Espírito Santo, que, ó Deus, habita em nós, que está em nós e que age em nós e através de nós, no nome de Jesus. Amém.